Continuamos aqui nas nossas meditações do livro dos Juízes. Se você se interessar pelo que já estamos meditando, pode acessar aí no canal a playlist sobre o livro dos Juízes. E se você achar esse vídeo interessante, edificante, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal se você achar interessante. Todo mundo conhece a história do Sansão, especificamente quando se fala de Sansão e Dalila. Mas na verdade, Sansão, nome cujo significado é filho do sol, ou pequeno sol, ele está naquele contexto onde o Deus de Israel maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, sempre tentando se relacionar com os seres humanos que ele fez. Eu sei que os filósofos surfam em cima disso, eu sei que a ciência fica tentando explicar a Deus, a lógica grega, mas a gente não precisa explicar a Deus, a gente precisa explicar a nossa percepção de Deus. A gente precisa tentar compreender por que a gente vê Deus de certas formas. E uma das coisas é que Deus ele ficou com essa fama, até entre os religiosos, né? Desse Deus mau, cruento, sacana. Uns acham que Deus criou os homens para pecar, outros acham que Deus não deu conta de fazer o que fez. E não adianta a gente explicar Deus. O que nós precisamos fazer é nos explicarmos diante da sua santidade, do seu amor, porque o que eu vejo aqui o tempo todo é um Deus cheio de amor, um Deus apaixonado se revelando, e os seres humanos, os que creem nele, os que não creem, os que usam do seu nome para ficar rico, como a maioria dos pastores poderosos do Brasil, eles usam Deus para ganhar dinheiro, para fazer fortuna. Agora, o que eu vejo aqui é um Deus maravilhoso tentando se comunicar com os seres humanos, dizendo para os seres humanos, olha, não importa o que vocês estão fazendo, eu estou aqui, a minha mão está sempre estendida para abençoar. E nós estamos aqui no livro dos Juízes, vendo como que os seres humanos, parece que quanto mais recebe a palavra de Deus, mais satanases vão se tornando, né? Aqui no livro dos Juízes, nós já estamos no capítulo 14, e eu não consegui encontrar um juiz realmente que você possa dizer assim, Deus levantou, a não ser Débora e Baraque. Porque os outros são produtos ali daquelas situaçõezinhas, né? E o que nós estudamos anterior ao Sansão foi o Jefté, que vem aí de Deus exercendo a sua misericórdia, mas o Jefté é produto de um povo que foi se tornando pior do que o cananeu, do que os cananeus, os quais Deus os convocou para tirá-los da terra devido às suas origens espirituais. Se você quiser entender isso, vou deixar aí, como sempre tem deixado, 1 ou 2 vídeos que vai falar sobre isso, assunto que eu tratei na playlist de Deuteronômio e de Josué. O Sansão, esse sim, foi um ser humano que Deus vocacionou desde o ventre materno. Pode ver aí o vídeo anterior, onde eu falo sobre como que Deus, com alegria e com prazer, quis falar com a mãe do Sansão, a mulher de Manoá. Nome que não foi mencionado por causa do contexto misógino, mas Deus teve alegria em falar com ela acerca do nascimento desse menino, que, sei lá, lembra alguma coisa lendária, tipo Rambo e tal, mas não tem nada de lendário nele, não. O que tinha nele era a predestinação, a presciência de Deus que disse, eu vou fazer esse menino para vencer os filisteus. E quando Deus nos dá uma vocação, quando Deus nos convoca para alguma coisa, certamente o seu amor está envolvido nisso. Ele esperaria que a gente também se transformasse em nosso caráter. Mas vai ser um pouco frequente a gente ver no Antigo Testamento essas figuras. Você tem um Salomão que o que tinha de sabedoria, no sentido intelectual do termo, tinha de falta de entendimento, e aí a misericórdia do Senhor fez com que ele fizesse sabedoria em meio à sua falta de entendimento. E a falta de entendimento está exatamente nisso, em ter os desejos todos realizados. É como se o id, né, o id ou isso proposto pelo nosso amigo Freud aqui, descrito pelo nosso amigo Freud, saísse desses caras. Salomão fez tudo o que ele queria, ele descobriu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E Sansão, ele era um homem tão separado por Deus, nazireu de nascença, né? Nazireado é aquela consagração que Deus deu aos israelitas por determinado período, mas no caso de Sansão era um nazireado vitalício.
Ele não podia beber vinho, não podia ter contato com o defunto, não podia cortar os cabelos, no caso específico de Sansão. Mas ele que recebeu essa vocação antes de nascer, né? A humanidade vive sonhando em querer contato com Deus, os sagrados, né? As religiões fazem seus templos, seus altares, suas indumentárias, e aí nasce o Sansão com essa vocação pronta, dada por Papai do Céu, e o que ele faz? Ele junta a vocação que ele tem para se tornar um mau caráter, né? Dentro daquele mau caratismo descrito nos provérbios, que você tem ali o preguiçoso, o escarnecedor, o perverso, você tem também o ingênuo. A gente pode colocar o Sansão ali no escarnecedor. Em que sentido? Era o falastrão, era o folgado, era o homem assim, eu recebi uma vocação, mas vou fazer tudo do contrário. Ele era desnorteado conquanto ele tivesse uma vocação divina. Aí o que Deus faz com alguém que, diferentemente de Jefité, diferentemente dos juízes anteriores, né, de Abimeleque, diferentemente dos outros juízes, ele tinha uma vocação de Deus entranhada, ele tinha um estilo de vida que lhe foi dado antes dele nascer. O que Deus faz quando uma pessoa que nasceu com essa chance rejeita, transforma nesse caráter escarnecedor? O que seria escarnecedor? Ele ironiza com aquilo, ele tem contato com o morto, ele participa de festanças. O que Deus faz? Deus mantém a sua palavra. Olha, este é separado, não está fazendo nada de acordo com o que ele poderia, porque ele tinha toda uma chance de ser um bom caráter, mas ele caiu nessa tentação do rei Salomão de não, eu preciso realizar meus desejos. Não, como assim que Deus me faz nascer Nazireu? Que isso, Deus é ditador. E a gente é assim, né? Quando Deus, que é o que ele faz com a maioria de nós, ele nos deixa construir a nossa existência. Como ele também deixou Sansão construir a sua existência, ele só colocou ali critérios. Não vai ter contato com vinho, não vai ter contato com bebida forte, não vai cortar o cabelo, não vai tocar em morto. Aí quando Deus nos deixa entregues, nos dando a liberdade de construir a nossa existência, a gente não constrói a nossa existência e bota a culpa em Deus. Mas ele nunca me apareceu, né? Ele nunca me orientou. Ou então a gente começa, em nome da não orientação clara de Deus acerca da nossa vida, a gente começa a querer orientar a vida dos outros. A começar pela paternidade e pela maternidade. São pais querendo ser o melhor pai do mundo sobre a vida dos filhos, né? Mães querendo ser Nossa Senhora Aparecida sobre a vida de todos os filhos, a santa que nunca peca, mas que manda em todo mundo. Aí começam os patriarcas e as matriarcas. Aí quando Deus nos dá algum critério, e quem me assiste aqui, deve ter muitos de vocês que me assistem aqui, receberam critérios específicos, né? Igual esse aqui de Sansão, aí o cara pega isso tudo e fala assim, não, vou fazer tudo errado. Afinal de contas, uma vez salvo, sempre salvo, né? Deus me salvou mesmo, então está garantido, eu estou garantido nele. É quando as pessoas que entendem que a salvação ela é irrevogável, e ela de fato é, algumas pessoas usam isso como desculpas para se tornarem mau caráter, não entendendo que a salvação é tão irrevogável quanto misteriosa. Ou seja, há pessoas que realmente foram salvas igual Sansão, mas que acabaram tendo uma vida infernal, né? Mas, tentando não teorizar muito, vamos ao amor de Sansão, ao coração de Sansão. Olha o que vai dizer o capítulo 14 do livro dos Juízes. Desceu Sansão a Tímna, vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, tomaram-a, pois, por esposa. Naquele período eram os pais que casavam as filhas com os filhos, né? Ou a mulher com o seu filho. E aí ele fala assim, eu quero casar com uma filisteia. Aí os pais falam assim, Sansão, versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, já pensando assim, gente, esse menino é consagrado ao Senhor, esse menino tem um coração ranzinza contra aquele que o fez. Aí, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor,
pois este procurara ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E aqui de novo a gente fica nesse limbo entre o que é uma interpretação, uma narrativa, e o que é de fato a vontade do Senhor. Porque, de verdade mesmo, eu duvido que Deus faria Sansão se apaixonar por uma filisteia, a menos que, e é isso que a gente vê aqui, ficou constatado que Sansão já tinha um coração escarnecedor. O que é escarnecedor? É viver da carniça, é botar a carne para fora, é naquele sentido de Deus me chamou para não tomar vinho, mas eu vou participar de festins e de festanças. Deus me chamou para não cortar o cabelo, vou ficar de lero-lero com a prostituta para ficar fazendo trance e eu mostrar como que eu sou Rambo. Deus me separou, por isso mesmo, meu tesão é apaixonar por gente incircuncisa, que era gente que não praticava a cirurgia da circuncisão de Israel, era gente que tinha aquelas vivências de orgias dos filisteus. Né? Filisteus é algo assim, é como se fosse, do mesmo jeito que Deus criou a mulher do básico, que era um homem, aí a mulher já nasce qualificada, os filisteus eles nasceram de uma cultura cananeia qualificados no pior sentido do termo. E aí Sansão, não, eu quero ser, para eu ser santo? Pois eu vou me contaminar e Deus que se vire para cumprir minha sua vocação. Aí, nessa mistura, é que a gente consegue entender que o sentimento de Sansão não é que ele vinha do Senhor, é que o Senhor entrou no meio do sentimento dele de se apaixonar por uma filisteia, coisa que era vedada aos filhos de Israel. Então eu não posso falar que isso veio de Deus, no máximo posso dizer o seguinte, o cara era um escarnecedor, ele preferia viver da carniça e com a sua carne para fora. E aí Deus está assim, é assim, Sansão, eu tenho a minha palavra, eu velo para cumprir, embora você seja um descumprimento ambulante. É o tal do Deus escreve certo por linhas tortas. Deus a realiza certo por um Sansão apodrecido. E aí o Sansão se apaixona pela Filistia, ou pela Filisteia, e aí Deus entra naquele sentimento. E aí isso é que é interessante, porque Deus é Deus, a sua santidade nunca será arredada. Quer se apaixonar por uma filisteia, Sansão? Quando a gente vai vendo aí no texto, o que vai acontecer lá na frente? Ele não consegue casar com essa menina, porque depois de uma disputa lá, né, ele vai para a festa, vai no festim, e depois de ter matado um leão, ele propõe um enigma. Fala assim, olha, quem decifrar o enigma vai ter que dar para o outro 30, vai ter que ganhar de quem perdeu, né? 30 vestes festivais, 30 paletó chique, 30 vestes para participar de festas. É o homem dado ao escárnio, né? E aí ele lança um enigma. Olha, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ele era escarnecedor e era proverbial também. A gente vai ver isso em muitos provérbios de Sansão. E aí os caras falam assim com a mulher de Sansão, olha, esse cara quer casar com você, lança um enigma, você vai entregar o nosso povo para esse cara? Aí diz que a mulher perturbou Sansão durante todos os dias da festa, até que chegou no último dia e não aguentava mais aquela mulher chorando a festança toda. E aí ele conta para ela conta para os caras, ele fica invocado e fala assim, vocês vão ganhar presente sim. Aí diz o versículo 19 do capítulo 14, que ele matou 30 homens, vocês querem vestes festivais? Matou 30 homens, era assim que se tratava as coisas da época, falou, toma aí as vestes festivais, às custas de 30 filisteus mortos. Né? Aí depois ele fica um tempo, porque ele ficou muito indignado com aquilo, ele fica um tempo fora, o pai da menina dá ela para o servo dele, outro traído, companheiro do Sansão, deve ser um companheiro filisteu, né? E aí quando ele vai voltar para visitar essa menina, parece faroeste caboclo, né? E quando, chegando em casa ele chorou e para o inferno ele foi pela segunda vez, com Maria Lúcia Jeremias se casou. E aí Sansão para o inferno foi pela segunda vez porque a mulher dele estava casada com o seu companheiro, com o seu homem de guerra, o seu braço direito, digamos assim. E aí o pai fala assim, não, é porque eu pensava que você ficou com raiva da gente, não queria casar mais com a minha filha, mas toma a sua filha mais nova. E aquilo é assim de um ódio de Sansão. E aí ele vai exterminando filisteus, por aí.
Mas tudo isso poderia ser feito à moda de Gideão, né? Tudo isso poderia ser feito com oração, com busca, com estrategismos santos, e não com essas estratégias de um homem escarnecedor que não valorizava a vocação, mas apesar de tudo, Deus ia cumprindo a palavra dele. Aí chega no final das contas, nas brigas dele com os filisteus, o que a gente vai ver é que quando os filisteus ficam sabendo que o Sansão acabou com a sua seara, a gente vai falar isso no outro vídeo, né, amarrando as 300 raposas e tacando fogo, eles vão lá e queimam o pai e a filha. Eu estou te contando isso tudo para mostrar o seguinte, que apesar do sentimento de Sansão ser um sentimento escarnecedor de se apaixonar por alguém, não é que este sentimento vinha do Senhor. Vinha do Senhor o agir apesar desse sentimento escarnecido, porque é um escárnio contra a própria vocação o cara querer se apaixonar por mulher filisteia, né? E aí, em meio às suas paixões infames, ele acabou cumprindo o que Deus queria. Primeiro, que era exterminar filisteus. Os filisteus precisavam ser exterminados, conforme todas as profecias dos cananeus que vocês vão ver aí nos vídeos que eu estou deixando. Mas ele não consegue se casar com o amor da sua alma. Por isso que, nesse sentido, quando a gente fala isto vinha do Senhor, veio no sentido da perfeição de Deus, porque ele não casou com a Filistia, ou com a Filisteia, não sei como é que se pronuncia isso, né? Ele não se casou com ela. Mas o que fica aqui para mim e para você é que a gente precisa pensar nisso. Precisa disso, de que Deus mantenha a sua fidelidade em meio ao nosso escárnio, ao nosso desvalor. E aqui eu estou falando com você que recebeu uma vocação divina no sentido específico. Tem gente aqui que Deus disse que nasceu desde antes do ventre, foi escolhido, por exemplo, para tocar bateria, para ser um músico, e tem gente trocando isso por mercado. Não, ser músico no reino dá muito trabalho. Aí o cara ou vira um trambiqueiro na sua musicalidade, fica aí sonhando em se tornar um André Baladão, que ganhava não sei quantos milhões de shows, que o show era oferecido de graça, mas conseguia patrocínio. E outros saem da vocação, já que música cantar para Jesus não dá dinheiro, aí vira grandes comerciantes, grandes estrategistas financeiros, abandonando a vocação, né? E aí, claro, Deus age em cada caso. Aqui tinha a vida de um povo em jogo, por isso que Deus foi teimoso em cumprir a sua vontade com Sansão. Mas no seu caso de abandonar um dom da pregação, do louvor, de repente Deus nem vai muito criar caso. Agora, se Deus te vocacionou para ter uma mensagem geral e você fica brincando com isso, possivelmente a sua vida vai ser mais curta. Você que teria longevidade acaba morrendo cedo, ou num acidente de trânsito, ou numa doença que vai te carcomer. E isso não é castigo de Deus, isso é castigo autoimposto, porque Deus, o que Deus tem para você? A vocação. A alegria que pode sair dessa vocação. A gente tem que fazer não igual a Sansão, mas igual a Jesus, que entendeu o seguinte: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E aí eu abraço todas as limitações que me vierem, mas abraço a plenitude de estar fazendo tudo o que Ele quer, ainda que o mundo inteiro zombe de mim. Essa fidelidade radical de Jesus é o contraste com essa safadeza radical de Sansão. Mas mesmo assim Deus agiu em graça em relação à vocação de Sansão. E eu queria dizer isso para você, não brinque com isso. Quando o Senhor nos enche de dons, Ele está também querendo nos encher de todo o seu amor, de todo o seu caráter. Mesmo as nossas sujidades sendo vomitadas de nós, Ele quer transformar isso tudo como aquela água feita vinho, que na verdade era água, né, de muitas mãos lavadas ali na festa do casamento. E Jesus falou assim: completa as taças, eu vou transformar esse aqui em vinho da melhor qualidade. É isso que Deus faz com a gente quando Ele nos capacita. Né? Mas Sansão fez isso porque não era tempo da lei nem tempo da graça. Deus continua agindo assim. Eu conheço muita gente que é moleque da santidade. O que é isso? Gente que Deus vocacionou. Posso citar algumas figuras famosas? Deus vocacionou o pastor Marco Feliciano. Eu sei que para alguns é horrível ouvir isso, mas Deus vocacionou. Se é verdade as coisas que ele conta, Deus usava velhinhas para dizer para ele: olha, um dia eu vou te fazer tão famoso que você vai ser ouvido no norte, no sul, no leste, no oeste. Deus deu um dom a ele.
Mas a gente percebia que desde o comecinho, lá em 2004, 2002, 2003, quando ele ainda estava ali naquele auge de ser apenas um pregador, ele tinha uma alma apodrecida como a de Sansão. E hoje quem é Marco Feliciano? Um deputado federal que tem votos, né? Aliança com os filisteus, adorado pelos evangélicos, mas Deus se calou para ele. Digo isso sem medo de errar, é constatação, não é julgamento. Por que Deus se calou para ele? Envolvido em muitos adultérios. Marco Feliciano está caladinho hoje, diante aí das denúncias da Flor de Lis, do pastor Everaldo preso, Wilson Witzel Crantelho sendo julgado, e tudo isso também sendo feito em favor de Bolsonaro, o abominável. Essa relação religião, miliciano, poder político, e como essa conexão que estava no Rio de Janeiro, como um microcosmos, saltou para o poder central, para Brasília, com Jair Bolsonaro, que é o ápice dessa relação, do qual ele tem não só uma forte ligação política, como uma ligação pessoal, né, com toda essa caterva. Pastor Everaldo, em nome de Jesus, né, pastor? Pastor Everaldo preso, que é o presidente nacional do Partido Social Cristão, né? Aquele que inclusive batizou o Bolsonaro no Rio Jordão. Ele era o São João Batista e o Bolsonaro Jesus Cristo, né? Essa a metáfora, né, que se dá naquele batizado. É o São João Batista. O São João Batista está preso. O São João Batista brasileiro, o pastor Everaldo, está preso, que é corrupto, de acordo com o Ministério Público, né, com todas as acusações tenebrosas, né? Quer dizer, no Brasil nem São João Batista é honesto. Quer dizer, o São João Batista corrupto batizando Jesus Cristo. O Jesus Cristo que gosta de tortura, gosta de ditadura, de violência, né? E é o homem da rachadinha. Quer dizer, o Brasil reverteu a Bíblia, transformou o Rio Jordão num verdadeiro sétimo círculo do inferno do Dante Alighieri, lá da Divina Comédia, né? Infelizmente, é o trágico momento que nós estamos vivendo, né? É patético isso, né? E a foto dele benzendo lá, batizando, como eles são hipócritas, né? A expressão é essa, não há outra, são hipocrisia em pessoa. Eu não sei como eles dormem, eles são doentes, são psicopatas, né? Os psiquiatras hoje são os melhores analistas do Brasil. Porque como é que a pessoa roubando em plena pandemia, em nome de Cristo... Né? É um negócio assim inacreditável. E depois batizando o Bolsonaro como se ele fosse, os dois, fossem religiosos, fossem cristãos. Eles não são cristãos nem aqui, nem na Patagônia, né? Porque a gente sabe quem eles são. Né? É inacreditável, mas essa turma, essa quadrilha, né? Essa organização criminosa roubando o Rio de Janeiro, que está sendo roubado há décadas, né? Nós vimos aí essas cenas e é muito triste, porque junto com isso, dias antes, foi o motivo inclusive de um dos nossos encontros, a Flor de Lis, que não é a Flor de Lis da monarquia francesa, né? Ela é quase que uma filha de Luís XIV, que trágico, né? Amigona da Michele Bolsonaro, né? Todas em nome de Jesus, né? E aí todo mundo calado, Silas Malafaia calado, Marco Feliciano calado. O Malafaia eu tenho muitas dúvidas acerca da vocação dele, vou deixar um videozinho onde a gente discute isso. Né? O Malafaia talvez seja aquela coisa ao contrário. Ele fabricou a própria fama e Deus entrou nisso para dar algum consolo para alguns. Né? Posso estar errado no que eu estou falando, mas está muito difícil eu achar que eu esteja errado aqui. Já o Feliciano foi um homem que Deus vocacionou, que teve uma palavra cheia de vida e de poder, mas que em meio a isso, desde sempre, ele foi transformando isso em empresas, foi transformando isso em ganância de pregador, eu quero 7 carros na garagem, ele foi transformando isso tudo quanto é loucura, quanto Deus poderia lhe dar sustento. Aí até que ele virou deputado federal, virou homem de muitas mulheres, a gente vê que até a esposa dele segura os seus muitos adultérios, né? Eu conheço uma das pessoas que acabou se envolvendo com ele. A pessoa vai vendo assim, como que esse cara, quanto mais mal ele fez para mim, mais pregador ele foi se tornando. Aí essa pessoa hoje nem crê mais em Deus. Fruto de Marco Feliciano. Ou seja, não transforme a sua vocação em veneno contra a sua própria alma, porque
De Deus não se zomba. Marco Feliciano prega contra gays, prega contra abortista, né, que ele chama de abortista, prega a favor da família, aquela coisa toda, tudo que ele não vive. Eu tenho muita compaixão das filhinhas deles, porque eu acho que o dia que ele for desmascarado, elas podem até suicidar se o Senhor não guardar. Mas Feliciano é um engodo, é um engano, mas é alguém que tinha uma vocação parecida com a de Sansão. Claro que no sentido simbólico, ele tinha uma vocação para exterminar serpentes e escorpiões no poder do Espírito. Transformou isso tudo em carreira política, e uma carreira política nababesca, né? Come todas, traça tudo, faz de tudo. É um Sansão. Mas o que eu acho bonito em Sansão é que Deus está assim, está transformando minha vocação em desgraça? A desgraça vai te apanhar. Mas por causa do meu povo, eu vou cumprir a minha palavra. E é isso. Mas só que você não precisa ficar nesse lugar de ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Pensem nisso. Aqui eu só quero enfatizar. Quando Deus entrou nas paixões infames de Sansão, ele tratou de não fazê-las serem cumpridas, porque Sansão não conseguiu casar com a sua mulher, né? Primeiro ela foi dada ao seu servo, e aí Sansão criou uma amargura, e aí quando o ministério vai sendo feito a partir de amarguras, né? E segundo, essa mulher de Sansão acabou sendo queimada, não foi por Sansão e nem por Deus, foi pelos filisteus, né? Até porque o destino daquela gente era realmente ser exterminados, porque era essa a linguagem de salvação que os filisteus entendiam, conforme os vídeos que você vai assistir aí, que eu estou deixando na sugestão. Mas eu te digo, você tem a Bíblia inteira para ler, você tem a vida de Sansão para aprender, então não adianta vir com esse discurso de ai, tudo é graça, eu me movo nele. Você se move nele, mas você não deixou de ser humano. Então não transforme o mover-se nele em mau caratismo, que ele vai ter que segurar já que tudo vem dele. Tudo vem dele, inclusive a sua liberdade de ficar fazendo essa palhaçada com o que ele te deu, vem dele. Né? Vem dele a liberdade e vem dele também o esperar que você use essa liberdade para se apegar a ele, sem filosofismos, sem teologismos, sem essa coisa de se é ele, é ele. Se não for ele, tudo vem dele. Olha, tudo vem dele é que eu sou gente para poder ser livre nele. E nele eu tenho entendimento total de não trair a vocação que ele me deu. E tenho também a responsabilidade de entender, se eu não quis, a minha existência vai me engolir. Mas tenho também a chance de falar, olha, eu não quis, mas eu posso voltar a querer. Senhor, não deixe eu terminar como um Sansão. Um segundo sol, um pequeno sol que virou um inferno na própria mão, se queimou com o próprio fogo. Não deixe ser assim comigo. É assim que eu e você precisamos orar todos os dias. E é para isso que a história de Sansão ficou registrada na palavra. Pense nisso e seja reflexo do sol da justiça e não um solzinho autônomo como Sansão acabou sendo. Não transforme a unção que vem do alto em caráter escarnecedor. Viu? Não seja mentiroso perfeito como o Marco Feliciano se tornou. Ele se tornou um mentiroso perfeito. Eu não sei o que ele vive na individualidade dele, mas ele sabe que ele se tornou um mentiroso perfeito e que o arrependimento estaria nisso, dele deixar o mundo desabar sobre ele e cair nos braços do Pai. Mas acho que está muito difícil dele fazer isso. Mas eu e você, que não somos um Feliciano, nós ainda temos a nossa vida toda para poder fazer isso. De dizer assim, eu nunca deixo eu sair de Ti, que és a minha habitação. Pense nisso e não seja como um Sansão. De Sansão, a gente só pode desejar a presença do Senhor no momento certeiro. Amém?